Olá, boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Palavras de Luz. Esses momentos em que nós encontramos verdadeiros tesouros da literatura espírita para nos orientar, para que nós possamos aprender, com essas leituras, com esses textos de uma forma rápida, mas muito eficaz, Então nós vamos iniciar o estudo de hoje rogando a Jesus, Senhor das nossas vidas, que esteja presente conosco nesses momentos e que nos auxilie para que tenhamos plena compreensão da lição que nós estudaremos a partir de agora. Então, que Jesus abençoe a todos nós que estamos aqui em estudo, em aprendizado e que ele seja sempre a referência número 1 das nossas vidas, tá? Hoje nós vamos estudar um trecho do livro Vinha de Luz, Vocês já conhecem porque a gente sempre estuda um texto desse livro. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, Ele é de autoria do Espírito Emmanuel. E o texto que eu escolhi é o texto de número 115, que se chama Armai-vos. E ele se inicia com uma fala de Paulo, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 13, onde Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E então, o que Emmanuel diz para nós sobre essa frase de Paulo? Emmanuel diz: o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Então, meus irmãos, vamos compreender, apesar de que o texto está bem claro, mas vamos fazer uns breves comentários a respeito desse texto. Porque o texto fala sobre nós nos armarmos, mas nos armarmos com a armadura que Deus nos oferece. Vejam bem, nós temos o costume de, sempre que temos algum problema, uma situação que nos incomoda, de recorrermos a Deus em oração, não é verdade? Naquele momento ali, nós estamos, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos oriente, que nos dê sabedoria, sempre algo desse tipo. E isso é válido e sim, devemos recorrer a Deus sempre que precisarmos. Afinal de contas, Deus é a fonte inesgotável de força, de reestruturação, de reequilíbrio, de harmonização que nós necessitamos para nós.
E é nesta fonte que devemos sempre buscarmos nos fortalecer para todas as nossas lutas. Porém, meus irmãos, há algo que deveria ser um pouco diferente, porque se nós adquiríssemos o hábito de nos conectarmos com Deus de uma forma mais frequente, não só em casos de necessidade, mas criar aquela conexão com Deus. Por exemplo, o dia está muito bonito, você vê ali um dia lindo, então pense em Deus. Nossa, Senhor, que dia maravilhoso, que situação bacana, né? Agradeça a Deus. Quando você acordar pela manhã, agradeça a Deus a oportunidade de um novo dia, né, de aprendizado, de experiências. Quando você for se recolher à noite para o seu repouso, agradeça a Deus por aquele dia e rogue a sua proteção para a noite. Converse com Deus durante o seu dia. Crie conexões diárias com Deus quantas vezes forem possíveis. Porque quanto mais nós nos conectamos com Deus, o que acontece no momento de uma prece? No momento em que nós nos ligamos a Deus, nós estamos fazendo uma linha direta, uma conexão direta com o divino, com as forças superiores, com as energias do bem. E nesse momento, é com essas forças, é nestas energias que nós mergulhamos, que nós nos banhamos. E assim absorvemos toda essa potência, esta força, essa energia boa em nós. Isso nos torna mais satisfeitos com a vida, mais felizes, mais bem dispostos, mais otimistas, mais tolerantes, mais fortes, mais pacientes, ou seja, tudo de bom no momento em que criamos, que estabelecemos essa conexão com o ser superior, com o Pai Celestial, tudo de bom flui em nós. Agora imagina se você criar esse hábito assim, várias vezes durante o dia, né? Então, quanto mais você se conectar a Deus, às coisas boas, às boas energias, menos necessidade você terá de pedir socorro a Deus. Por quê? Dá para você compreender, dá para refletir sobre isso? Porque quanto mais envolvidos no bem nós estamos, mais armados, mais protegidos, né? Mais reforçados contra o mal, também nós nos tornamos. E isso cria em nós uma força, uma resistência, uma capacidade de luta muito maior. E é por isso que, em virtude de estabelecermos esse contato direto com Deus, é que teremos menos necessidade de fazer contato com Ele pedindo socorro. Então vejam como é muito melhor se nós criarmos o hábito de tomar café da manhã com Deus, almoçar com Deus, trabalhar com Deus, sorrir com Deus, dormir com Deus, acordar com Ele. Então, meus irmãos, a lição de hoje é essa, é nos armarmos com aquela armadura que Deus nos oferece o tempo todo. Mas como eu vou vestir a armadura de Deus? Simples, faça oração. Se conecte a Ele e instantaneamente essa armadura descerá sobre você. Talvez não impedindo de que você tenha lutas para lutar, mas te fortalecendo, te capacitando para que você enfrente de pé e com muita fé e com esperança e com a certeza de vencer. Olha que bacana essa lição de Emmanuel. Então é isso, meus irmãos, vamos nos armar
né, com a armadura que Deus nos oferece, através desses instantes de conexão, instantes como esse agora, né? Nós não iniciamos aqui rogando a presença de Jesus entre nós, então, ele está aqui presente através dos benfeitores espirituais, através desses bondosos irmãos que vêm aqui e nos intuem as palavras a serem ditas e auxiliam a quem está ouvindo a compreender melhor e dão forças a quem quer praticar, de exercitar isso. Então é assim, Deus se faz presente desde que nós possamos abrir a porta de nossos corações, de nossas vidas para Ele, tá bom? E mais uma vez eu gostaria de convidar vocês para as palestras públicas do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nas nossas palestras, o que nós falamos são estudos como esses que nós realizamos aqui nas nossas lives, né? Só que um pouquinho mais extenso, né? Mais ou menos 50 minutos de duração, porque as nossas reuniões começam e terminam pontualmente, né? Nós não nos estendemos além do horário, a não ser em casos muito raros, nós respeitamos os horários, né? Então, as nossas reuniões públicas acontecem todos os sábados às 19h30, o início, com encerramento às 20h30. Vocês são nossos convidados a participarem. Vamos lá, gente, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Venham conhecer as revelações, né, do Consolador prometido por Jesus. Venham conhecer os ensinamentos belíssimos do Espiritismo. Você não precisa se tornar espírita, porque o objetivo do Espiritismo não é esse. O objetivo do Espiritismo é auxiliar o homem a se tornar melhor, cada vez melhor, né? Ainda que ele conheça o Espiritismo, mas frequente lá uma outra religião, uma outra denominação religiosa, o Espiritismo não se importa com isso. O objetivo único do Espiritismo é auxiliar o homem na sua jornada evolutiva, né? A se conhecer, a se tornar o único responsável pelos seus próprios atos e pelas consequências desses atos, né? Então, vocês são nossos convidados. O Centro Espírita Bezerra de Menezes fica na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada. E nós aguardamos vocês lá com todo o nosso amor, tá? E eu rogo a Jesus que envolva todos em vibrações de muita luz e de muita paz e que todos nós saibamos nos armar com as armaduras que Deus nos oferece. Até a próxima, meus irmãos.